também as pessoas que nos ouvem, né, que à distância nos assistem, em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós começamos e estamos desde o início lembrando que grande tem que ser o nome dele neste lugar e em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Estamos felizes por essa oportunidade e eu quero convidar você a continuar comigo aqui neste lugar lendo o Evangelho. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo, aquele que nos foi deixado por Marcos. Nós estamos no capítulo 8, hoje nós vamos ler os versos 13 a 21. A narrativa começa no 14, mas eu queria começar no 13 hoje. Do 13 até o 21 de Marcos 8. Um pequeno momento precioso daquilo que o Senhor deseja para mim e para a tua vida. Amém. Encontrou aí? Ou aqui também? O verso 13 diz assim, ó. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem e nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pães vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Palavra de Deus, senta no teu lugar. Deus é bom, né? Maravilhoso é o Senhor, graças a Deus por isso. Mas eu me lembro que nos estudos de teologias e das teologias, existe uma lógica muito forte, dizendo que Deus não pode ser compreendido. Deus é só para ser aceito e não para ser compreendido. Deus não é objeto da inteligência humana, Deus não é objeto do nosso estudo, Deus é objeto da nossa fé. Portanto, ao ser humano, quando o assunto é Deus, basta assumi-lo de joelhos, reconhecendo. Só isso que serve. E toda essa lógica teológica é baseada, sobretudo, em Romanos 11, a partir do 33, que tem um momento que Paulo diz algo encantado. Paulo está sobre êxtase, assim, diante do Senhor. E ele diz assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para todo sempre. Amém. Baseado nisso, então, tem essa lógica. Por exemplo, Agostinho, no século IV, disse que um Deus compreendido não é um Deus. Os judeus, por exemplo, movidos por esse temor, se negam até a pronunciar o nome de Deus. Isso é muito interessante. Tem ainda outra teologia, outra teoria teológica muito forte. Foi forte entre os reformadores do século XVI, o Lutero, o Calvino falaram dela. No século XVII, o filósofo Blaise Pascal falou dela. No século XX, o teólogo Karl Barth falou dela, muito forte. Enfim, todos falaram dela. É sobre um Deus absconditus. É um Deus escondido. Porque ele é inacessível. Ele é incompreensível à razão humana. A razão humana é incapaz de compreender Deus. Entretanto, queridos, essa semana eu estava pensando, todas essas afirmações sobre Deus,
por mais que elas sejam verdadeiras, por quê? Porque realmente o Senhor é maior do que o que nós podemos sondar, né? Deus é muito maior do que eu posso compreender dele, porque Ele é Deus, não tem dúvida disso. Agora veja, quando nós pensamos que Ele, de livre, espontânea e amorosa vontade, decidiu se encarnar para ser como um de nós, quando eu penso e eu leio o Evangelho, e eu vejo nele todo o esforço do nosso Senhor Jesus para ensinar sobre tudo o que Ele esperava de nós, essas teologias, essas filosofias sobre esse Deus longe, inacessível, parece que cai por terra um pouco. Eu me sinto questionado quando eu penso nisso. É difícil imaginar um Deus escondido, inacessível, quando penso que Ele vem o tempo todo neste lugar e deseja falar conosco. Eu fico meditando, como assim Deus não pode ser compreendido? Tem um caminho que nós precisamos entender. Quando eu olho para Jesus e vejo Ele todo esforçado, querendo nos ensinar, fazendo milagres para que as pessoas soubessem quem Ele é, esforçado, e tudo que Ele esperava, aliás, tudo que Ele espera até hoje, é que as pessoas possam compreendê-lo. Lógico, eu tenho consciência que nós somos humanos, nós somos limitados sim, toda a nossa compreensão de Deus é nada perto do que realmente Deus é, porque Deus é muito maior do que pensa a nossa vã filosofia, Ele é maior do que podemos imaginar. Entretanto, eu não posso ficar aqui sentado achando que Deus vai falar comigo e eu não preciso compreendê-lo. Não fecha. Primeiro, por quê? Porque Ele já nos deu o Espírito Santo de Deus, como você ouviu aqui, que o nosso irmão já leu. Ele já nos deu o Espírito Santo de Deus, e para isso nós já temos discernimento, que não vem de nós, da nossa limitação, mas vem do Espírito Santo de Deus. E depois, porque eu queria deixar uma coisa clara para você, nós não podemos deixar de compreender o Senhor. Por quê? Porque isso irrita Jesus. Como assim, pastor? Sim, o Senhor fica irritado? Ou fica, e como fica? Aliás, neste momento do Evangelho de Marcos, se você meditar bem, se você entender tudo que nós estamos lendo, você vai ver que isso acontece em muitas situações. Por isso, no texto de hoje, eu fiz questão de começar no verso 13, para você entender que tem uma sequência aqui, e eu iniciei a leitura aqui. Porque antes da cena do centro do Evangelho de hoje, do barco, diz que o Evangelho diz que Jesus, pela segunda vez, fez uma multiplicação de pães, e Ele com 7 pães, Ele alimentou uma multidão de 4.000 homens, 4.000 pessoas. E na sequência, chegou perto dele uns fariseus, depois que Ele fez esse milagre. E os fariseus chegaram perto dele, dizendo para colocar Ele à prova. Era gente mal intencionada. E eles disseram para o Senhor o seguinte: olha, Jesus, faz um sinal miraculoso aí, faz um milagre aí do céu, para a gente acreditar que Tu és quem o Senhor está dizendo que é. Eu quero que você entenda, o texto no grego diz uma coisa interessantíssima, porque diz que Jesus suspirou no Espírito. Ele arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Você sabe aquele negócio assim? E ele suspirou profundamente para não responder, talvez, o que não devia dizer. Ele suspirou fundo, talvez para não dar um safanão, sei lá. E o texto diz que ele não respondeu, ele simplesmente virou e saiu. Ele se negou a dizer alguma coisa diante daquela afronta. Por isso eu tenho absoluta certeza que ele está irritado com aquele povo folgado. E ele não respondeu, ele suspirou fundo, ele voltou para o barco e ele foi para o outro lado do lago. Entende aqui o momento? É disso aqui que nós estamos falando. Entenda, e aí o Senhor entrou no barco, remoendo essa falta de temor daqueles religiosos. É com esse ímpeto que ele entra no barco, e o texto diz que os discípulos que foram com ele não haviam levado, esqueceram de levar pão, tinha só um pãozinho no barco. Vamos entender esse contexto porque é muito importante. Veja, por causa do que Jesus acabou de ouvir, e aliás exatamente por causa do que ele ouviu, ele advertia os discípulos. Ele tinha ouvido algo aqui na praia agora que deixou ele inconformado. E ele falou assim: gente, estejam atentos, alertas, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Entendeu porque ele disse isso? Cuidado com o fermento desse povo. E aí no Evangelho de Mateus, no mesmo momento, Mateus explica que o fermento aqui é o ensino.
Fermento é o ensino deles. Lucas 12 explica que o fermento aqui é a questão da hipocrisia. Fermento é essa religião de fachada. Veja que não é qualquer problema aqui. Para Jesus isso é um problemão, porque ele é muito incisivo. Ele fala, estejam atentos, quer dizer, fiquem alertas, prestem bastante atenção, tenham cuidado, tenham cautela com o que vocês ouvem. Nem tudo desse povo é de Deus. Aliás, em Lucas ele começa dizendo assim, acima de todas as coisas, tomem cuidado, porque isso aqui é importante para o Senhor, isso é relevante demais para Jesus, é um grande problema. E o texto diz aqui, que os discípulos começaram a discutir entre si, dizendo, ele está falando isso porque nós não trouxemos pão. Ele está reclamando porque nós não trouxemos pão aqui. Jesus está ensinando, mas observe que aqueles homens não conseguiam compreender nada do que Jesus falava. E ficaram pensando que ele estava reclamando porque esqueceram de levar pão. Jesus está proibindo eles de comprar pão lá dos fariseus quando chegasse do outro lado. Não compre o pão da mão de Herodes. Não. Agora adivinha, Jesus já estava irritado com os fariseus, fica ainda muito mais incomodado com esses que deveriam compreendê-lo mais do que ninguém, só que não. E aí o Senhor começa a questionar eles com muitas perguntas. Pergunta é sempre desafiadora. E Jesus começa a fazer perguntas, e ele fala assim, por que vocês estão discutindo por não terem pão? Porque ainda não compreendem, vocês não percebem. O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12. Quando eu parti os 7 pães com os 4.000, quantos cestos de pães vocês recolheram? 7. Pois é, vocês ainda não entendem. Palavra de Deus, seu Evangelho. E eu quero aqui, meu irmão, minha irmã, com todo respeito às nossas discussões teológicas e filosóficas, eu não estou pregando para teólogo, eu não estou pregando para filósofo nessa manhã, eu estou pregando para o povo de Deus, que veio aqui chamado pelo Espírito Santo de Deus, e eu quero que você tome posse disso, por isso eu preciso que você não abra mão disso. Você serve a um Deus que fala contigo, e é importante isso demais, porque quando Ele falar, Ele espera que você o compreenda em nome de Jesus, amém? Aliás, a irritação de Jesus aqui foi o que levou ele a perguntar, vocês ainda não me entendem, vocês não entendem o que eu falo, vocês não entendem o que eu faço. Por isso o nosso desafio, como povo de Deus, é compreender o Senhor. Nós temos, o povo que quer compreender o Senhor, esse Deus que vem ao nosso encontro para falar, precisa se apossar do Evangelho para fazer isso, entende? É o Evangelho que nos dá esse caminho, amém? Então veja, nessas muitas perguntas que Jesus fez aqui, tem um caminho de discernimento muito importante para todos nós. Aqui tem, a partir delas, nós podemos construir essa compreensão que Jesus deseja que nós tenhamos para quando Ele falar conosco. Isso é muito importante. Então aqui tem uma pergunta que pode ser fundamental para a nossa vida, que é como nós podemos compreender o que Jesus quer nos ensinar. Percebe aqui o nosso problema de hoje? O Evangelho está nos instigando a isso. Como é que eu e você podemos compreender o que Jesus quer nos ensinar? E eu quero dizer para você hoje 4 coisas importantes, quero ser bem didático com isso, para que você perceba que existem condições, existem formas que a gente possa realmente compreender o Senhor quando Ele fala conosco em nome de Jesus, amém? E a primeira coisa que eu quero dizer para você, como é que nós podemos compreender o que Jesus quer nos ensinar? Primeiro, é sendo humildes para aceitar a palavra de Deus. A palavra aqui é humildade. Presta atenção comigo aqui. Presta atenção comigo. O Evangelho vem revelar um momento de inconformismo de Jesus. Primeiro, com os religiosos do seu tempo, tanto que ele se nega a responder, ele se nega a falar com eles, e por isso quando ele entra no barco com os seus discípulos, ele já alerta, verso 15, estejam alertas, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Qual é a questão que incomodou tanto o Senhor aqui? Qual é o problema que deixou Jesus? Aliás, ele usa a metáfora do fermento. Por quê? Porque fermento é algo que faz estufar a partir de dentro. Tem sabedoria dos céus aqui para você, e isso é muito importante. O ensino dos fariseus, o ensino de Herodes, produzia um estufamento interior, uma exaltação pessoal. Está compreendendo aqui? Aonde Jesus quer chegar? Tanto os fariseus quanto Herodes pensavam muito em si mesmos, nos seus próprios interesses, porque eles eram estufados. Povo fermentado.
Inteligentíssima essa comparação que Jesus faz, porque fermento modifica a estrutura de uma massa, e uma vez colocado na massa, a gente não vê mais, a gente só vê o resultado, né? Porque ela estufa, você não vê fermento, você só vê ela estufando. A quantidade da massa não aumenta, o peso da massa é o mesmo. Eu faço massa em casa, faço pizza, se eu pegar 1 quilo de massa e colocar fermento, ela triplica de tamanho, você pesa, é 1 quilo. Só estufa, não aumenta a consistência, acaba a humildade, só sobra a exaltação pessoal. Aqui tem uma questão, aqui tem o fermento influenciando a vida. Aliás, aqui para Jesus, influenciando 2 aspectos. Primeiro, a religião, que são os fariseus, e depois a política, que era Herodes, que era o rei. Aqui está a influência desse fermento. Jesus ensina, cuidado, não se deixe influenciar pelos poderes deste mundo, nem o poder das religiões, nem o poder da política. Porque não é a religião, muito menos a política, que salva. Salvação são necessárias, não tem problema. Mas salvação só Cristo Jesus pode nos dar. Eu quero que você compreenda, eu estou falando para você, nós temos que entender Jesus Cristo. Porque a gente está aqui na igreja, se a gente não compreende Jesus Cristo, nós estamos fazendo o que aqui? Vai mudar o quê? Nada. Cuidado com uma religião que exalta a si mesma, como daqueles que acabaram de pedir um sinal miraculoso. Cuidado com isso, cuidado com, por exemplo, as forças políticas deste mundo, porque elas querem poder e popularidade, mas nenhum dos dois servem para vocês, porque poder, tanto da religião quanto da política, estufam. Você já ouviu a frase que poder corrompe o coração? Poder corrompe? Então, presta atenção, assim como a religião não salva, a política pode corromper. Elas servem para a humanidade, elas são necessárias, mas de fato, quem tem que governar as nossas vidas, os princípios, os valores, é Jesus Cristo. Você entende isso, sim ou não? Isso é muito importante para ele. Então, queridos, tem coisas que tomam conta do coração humano e estufam ele a partir de dentro, e assim a humildade acaba. Acaba. São pessoas que desejam ser admiradas e reconhecidas pelos outros. Agora, presta atenção, para Jesus isso não serve para nós, porque o povo de Deus que é dele, busca a humildade dos que se rendem e querem ser reconhecidos somente por ele. Você entende esse negócio do fermento aqui? Como isso é complicadíssimo. Tenham cuidado, fiquem alerta. Jesus está nos alertando. Ele ensinava, mas as pessoas não compreendiam o seu ensino. Por quê? Porque elas eram estufadas demais para aceitar as suas palavras. Isso deixou Jesus inconformado. Aqui tem um problema enorme, por isso nós que somos a sua igreja, nós que recebemos as suas palavras dessa maneira, nós precisamos compreendê-lo. Mas para isso nós temos que nos revestir de humildade, meu irmão. Porque só uma pessoa humilde aceita as palavras de Jesus, senão não aceita. Os religiosos, ele falava, ele ensinava, ele fazia, as pessoas, faz um milagre aí. Mas acabou de multiplicar, alimentar uma multidão, estão pedindo milagre. Não aceita, e aqui é muito importante, quem já muito se acha, quem já é poderoso demais, quem já entende que é importante demais, já está estufado, meu irmão. É peito de pombo aqui. E assim Jesus vai ensinar. Mas as suas palavras não vão ser compreendidas, não vão ser aceitas em nome de Jesus. Amém? Você entende isso? Entende o alerta aqui? Pois bem, qual é o nosso problema? Como nós podemos compreender o que Jesus quer nos ensinar? E a segunda coisa que eu quero te dizer para você nessa manhã, que nós precisamos ser sensíveis ao falar dele. Como é que nós podemos compreendê-lo? Sendo sensíveis ao seu falar. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus pediu todo cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, ou seja, com o ensino deles, cuidado com isso, porque poderia estufá-los. E eles não compreendiam Jesus. Eles não estavam entendendo e ficavam pensando que os senhores estavam repreendendo-os porque eles esqueceram de levar pão. E isso deixou Jesus mais inconformado ainda. E no verso 17 ele perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não ter um pão, pelo amor de Deus? Vocês ainda não compreendem, vocês não percebem, o coração de vocês está endurecido. Será que o coração de vocês é duro demais para entender o que eu estou ensinando? Cadê a sensibilidade de vocês para compreender o que eu estou falando com vocês? A cobrança de Jesus. O coração aqui é duro porque se tornou insensível ao falar dele. Aqui tem uma questão fundamental. Aliás, eu estava lendo o texto grego ontem, a palavra aqui é pepuromenen, palavrão. E significa endurecido. Significando um coração que está encoberto.
Um coração que já é cheio de si mesmo, um coração que se tornou insensível e que não consegue compreender as verdades que Jesus dizia. A questão aqui é pessoas fermentadas, pessoas que já exaltam a si mesmas. E isso aqui é importante demais, porque costuma endurecer o seu coração para Jesus. Isso é um problema dele e para ele neste momento, porque confiam excessivamente em si mesmos, entende isso? Aqui está um passo que nós temos que dar para construir essa compreensão. Eles estavam o tempo todo com o Senhor, eles já tinham visto milagres inúmeros diariamente, esses homens tinham palavras preciosas, mas tudo aquilo se tornou um negócio comum. Tudo aquilo que eles recebiam, a ponto deles não considerarem aquilo mais na sua importância. Problema desse barco. Os corações se tornaram insensíveis, e mesmo ouvindo os ensinamentos, não pensavam muito a fundo no que eles estavam ensinando. Quer dizer, ou se pensavam, as verdades não quebrantavam o coração era duro demais, já não mudava, mesmo ouvindo, mesmo vendo. Aí, você viu, o quê? Ele fez um grande milagre. Ah, mas tá bom, outro dia ele fez um também, eu sei. Você viu, ele estava dizendo palavras lindas sobre o reino de Deus. Ah, mas tá, amanhã ele vai ensinar de novo, vai ministrar outra palavra. Você sabe o que eu quero dizer para vocês? Corações endurecidos, que não conseguem compreender o que Jesus fala. Porque para compreender é necessário se manter sensível ao seu falar. Você entende isso? É fundamental isso, meu irmão. E quem é sensível às palavras de Deus, tem toda a reverência, porque sabe que não se trata de só mais uma palavra, não é só mais um falar. São palavras, aquelas palavras que saem da boca dele, são espírito e vida para quem ouve. Jesus disse isso no Evangelho de João, capítulo 6, verso 63. As palavras que eu digo para vocês são espírito e vida, em nome de Jesus. Entende isso, como é importante? Um momento de repreensão do Senhor, difícil, mas que nós precisamos entender, nós precisamos compreender. Pessoas sensíveis não endurecem o seu coração, muito pelo contrário, ouvem de bom grado, recebem o que ouvem e mudam de vida, é o que Jesus espera, e aceitam aquilo, O oposto são corações endurecidos, que quando o Senhor fala, não recebem. Por quê? Porque ouvem, mas acham que já sabe tudo, já sabe o que é melhor. Está um drama aqui, dentro desse barquinho. Jesus falou, glória, mas, Jesus, tá. Eu já sei o que é melhor. Por isso Hebreus, capítulo 3, versículo 7 em diante, diz algo assim, presta atenção. Por isso, o Espírito Santo de Deus diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto lá atrás. Ele está falando do Êxodo, né? Ali, seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto os meus feitos durante 40 anos. Por isso eu fiquei irado com aquela geração e disse, o seu coração é duro e sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar nos meus caminhos, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, na minha salvação. Coração pedregoso. Por isso Ezequiel diz, arranca essa pedra daí, bota um coração de carne que vale a pena, porque ouve o Senhor e recebe. Então, queridos, nós que queremos compreender o falar do Senhor, nós precisamos nos sensibilizar com todo o temor diante do falar dEle, não endurecer o coração diante das suas verdades. Isso significa não confiar em nós mesmos, mas confiar inteiramente que só nas palavras dEle tem esperança de mudança na nossa vida, em nome de Jesus. Esperança de transformação está no falar do Senhor. O povo de coração sensível fica maravilhado com o falar do Senhor, mas não só. Por quê? Porque aprende com Ele e permite que essa palavra transforme a sua vida. Aqui está o que Jesus espera de nós. Você compreende isso? Compreende isso? O Senhor precisa ser compreendido por nós. E esse barco aqui está nos dando oportunidade em nome de Jesus, amém? Mas eu quero dizer para você uma terceira coisa para o nosso problema, como é que nós podemos compreender o que Jesus quer nos ensinar. Em terceiro lugar, tendo todo o foco da nossa vida naquele que conosco está. Como eu posso compreender Jesus quando Ele fala comigo? Nós precisamos ter todo o foco da nossa vida nele que conosco está. E eu estou dizendo isso por quê? Porque Jesus pergunta no verso 18, vocês têm olhos, mas não conseguem enxergar? Vocês têm ouvidos, mas não conseguem escutar? Olha o problema, olhos que enxergam, ouvidos que não escutam, como é que vai compreender? Compreende? Jesus fala, acontece nada. Olhos e ouvidos,
Não tem como compreender. E a questão central para Jesus aqui é sobre onde está o foco das nossas vidas. Porque o grande drama é estar focado somente em nós mesmos, ou nas nossas dificuldades, com a nossa falta de pão, com a nossa falta de capacidade, tirando assim o foco dele. Aqui está o problema do barco. O problema é que se o foco das nossas vidas está nos problemas e na nossa falta de capacidade de resolver, adivinha, Jesus vai falar, vai ensinar, mas nem escutar nós vamos. Jesus vai fazer um milagre, mas nem enxergar nós vamos. Porque nós só estamos pensando, eu não consigo resolver isso, isso é grande demais, eu não sei. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? E Jesus está ali falando, ensinando o que fazer e você está... Aqui ele fala dos outros. Sim ou não? Essa é a fala de Jesus, queridos. Nós precisamos abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para ter o foco da nossa vida nele. Por quê? Porque a única coisa que nós precisamos nessa vida é ter ele conosco, uai. É tudo que a gente precisa. E mais nada. Nada. Os discípulos no barco estão cegos, surdos e de corações duros. Por quê? Porque não estavam entendendo que aquele que navegava com eles naquele dia, e nós precisamos compreender disso. Eles não estavam entendendo quem é que com eles estavam, mas nós precisamos entender isso direitinho, quem é que fala conosco, o que ele está querendo nos dizer. Nós precisamos compreender isso, não, eles não estavam entendendo, nós temos. É obrigação nossa, em nome de Jesus, amém? Porque, meu irmão, veja, você veio aqui hoje adorar um Deus que sabe que você precisa de pão. Deus conhece as suas necessidades, seja ele qual for. Às vezes o pão, de repente, é porque não tem dinheiro para pagar o aluguel, não sei. Às vezes a falta de pão é porque não tem dinheiro para comprar comida, para pagar as contas lá em casa, como disse a nossa casa. Eu não sei qual é, seja lá o que for, mas nunca se esqueça, a nossa oração constante, nós oramos sempre, é Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós oramos sim ou não? Então sabe o que resta? Resta confiar que Ele conosco está. Se nós oramos, cadê Ele? Ele está aqui comigo. As pessoas têm dificuldade enorme de confiar em Deus, nos propósitos de Deus. As pessoas têm dificuldade enorme. Por quê? Porque prefere confiar em esquemas humanos, em poderes, em aparências, naquilo que nós podemos fazer. E cadê a confiança nele? É o drama do coração desses 12 homens. Eles acharam que a advertência de Jesus era porque eles não tinham levado o pão na viagem. Mas isso é um absurdo. Por que é absurdo? Porque onde o pão da vida está, nunca vai faltar pão. Quem é que com eles estava? Meu irmão, os olhos e os ouvidos estavam fechados para quem com eles estava ali do lado. Eles não compreendiam. Mas a minha pergunta era, você está compreendendo? Ei, você está compreendendo, está ou não? Queridos, Ele já nos libertou. Meu irmão, Ele já nos libertou do pecado. Ele já venceu a morte na cruz do Calvário por nós. Ele já nos deu o seu Espírito. E por isso nós temos que colocar toda a nossa ansiedade nos pés do Senhor e confiar nele e na soberania dele em nossa vida. O drama do Evangelho é esse. A pergunta é, por que nós estamos ainda discutindo tanto? Por que nós nos preocupamos tanto em nome de Jesus? Amém? Eu preciso que você receba a palavra de Deus nessa manhã e entenda que compreenderemos o Senhor todas as vezes que nós colocarmos todo o foco da nossa vida nele. Por quê? Porque Ele está nesse barco conosco em nome de Jesus, amém? Você recebe isso? Importante demais, meu irmão, em nome de Jesus. E o nosso problema, como é que nós podemos compreender o que Jesus quer nos ensinar? Último, quarto. Sabe como? Nunca nos esquecendo de tudo que Ele já fez por nós. Como é que eu compreendo o que Jesus está me ensinando? É sempre, nunca se esquecendo de tudo que Ele já fez. E eu estou dizendo isso porque o verso 19, nós temos um Jesus inconformado e perguntando, vocês não se lembram? Vocês estão discutindo porque não tem pão, e vocês não se lembram não? Quantos, quando eu parti pães para 5.000 pessoas, quantos cestos vocês recolheram? 12. E quando eu parti pães para 4.000 pessoas, os 7 pães, quantos vocês recolheram? 7. Então, vocês ainda não entendem. Oh, aleluia. O nosso desafio aqui é ser um povo que compreende o que o Senhor quer ensinar. E por isso algo fundamental, sabe o que é? Memória. Memória. Essa coisa é importante demais. Diante da sua cegueira, da surdez, da dureza do coração, Jesus constrange fazendo eles lembrar de algo que eles tinham acabado de fazer. Naquela semana, sábado agora,
sexta-feira passada. Acabei de fazer. Já esqueceu? Eles estão no barco com aquele que acabou de alimentar por 2 vezes uma multidão. Mas mesmo assim eles estão discutindo sobre a necessidade de pão. Isso é ridículo. É ridículo. Agora imagina, só imagina, porque é uma hipótese. Imagina que Jesus fez um milagre na tua vida. Eu sei que ele não faz isso, né? Faz? 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 Imagina que Jesus fez um milagre na tua vida. Mas isso, você não consegue assimilar esse milagre no seu dia a dia. No seu viver. No seu cotidiano. Isso é um problemão enorme. Jesus vem, por isso, nos trazer a memória do que Ele já fez por nós. Eu quero que você entre aqui nesse texto comigo. Eu quero que você navegue dentro desse barco comigo. Nós precisamos estar muito atentos a essa questão, porque Jesus provê. E depois Ele provê de novo. E depois Ele vem e provê de novo. E Ele provê de novo. Mas aí surge uma situação nova, uma outra situação na minha vida, sei lá qual, e a gente nem para lembrar que Ele já fez, o que Ele já fez. É só comigo que acontece isso? Por isso a pergunta do Senhor é essa: você está aí preocupado, vocês estão aí discutindo, você está aí falando pelos cotovelos, mas você não se lembra? Você já esqueceu? Você se lembra quando você orou por aquela situação e teve resposta? Você se lembra? Você se lembra quando você orou por cura e houve cura? Você se lembra? Você não se lembra quando você achou que estava tudo acabado e eu fiz tudo começar de novo? Já esqueceu? Já se esqueceu de tudo? Você está achando que não vai dar? Mas você esqueceu de tudo que eu posso fazer pela tua vida? Você não consegue se lembrar nem do que eu acabei de fazer? Você já esqueceu de onde o Senhor te tirou? Oh, meu Deus, queridos, as pessoas não compreendem o Senhor. Por quê? Porque estufados, de coração insensível, duro, confiando em si mesmos, focado nos problemas que estão diante, cego, surdo, não conseguem entender que maior é aquele que conosco está, em nome de Jesus. Se esquece de tudo que Ele já fez. Nós temos que ter isso no coração. Lembra de Ezequiel? Ezequiel dormindo. O servo de Ezequiel acorda de manhã, abre a porta da casa para lavar o rosto no tanque. E ele olha para a montanha, um exército dos inimigos vieram sequestrar Ezequiel. E ele desesperado entra dentro de casa, e gritando: Ezequiel, acabou, tem um exército aí fora para nos prender. E ele fala: filho, calma. Deus, abre os olhos deste menino e mostra para ele que muito maior são os que estão conosco. Maior é o que conosco está, meu irmão, em nome de Jesus. Nós precisamos começar a confiar e entregar nossas vidas nas mãos dEle. Por quê? Porque Ele já deu mais do que provas que Ele é conosco. Deu ou não deu? Mais do que provas que Ele é na nossa vida. Ai, pastor, mas vem um vento aqui. É maior do que o teu Deus? Glória a Deus. Com Ele no nosso barco, nós não precisamos nos preocupar. Eu arrisco a dizer para você. Por quê? Porque Ele vai nos ajudar. Você precisa crer nisso. Nós precisamos crer nisso. Hebreus 13:5 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro, contentem-se com o que vocês têm. E aí vem a promessa: por quê? Por quê? Porque nunca o deixarei, jamais te abandonarei. Nós temos que tomar posse da palavra de Deus. A gente chama o Salmo 23. O que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, e Ele não me falta. Como Ele não me falta, nada me faltará, glória a Deus. O Senhor é o meu pastor. Por quê? Porque Ele vai prover. E quando Ele prover, eu vou partilhar com os outros aquilo que Ele confiou em minhas mãos. Acabou. Acabou. Nós temos que ter essa fé. Porque a questão dentro daquele barquinho é: pensa em Jesus. Pensa naqueles homens falando do pão que eles não tinham, depois de tudo que eles acabaram de presenciar. A pergunta qual é? Será que eu acabei de alimentar 9.000 pessoas e não consigo alimentar vocês 12, pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus, essa é a questão, queridos. Quanta dificuldade tem as pessoas de entregar e confiar tudo nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque confia em si mesmo, porque confia nas suas forças, no seu pão. Mas se esquece que sempre foi Ele que fez. Quem assim age, não se lembra. Sabe o quê? Sempre foi Ele, não foi você. Você acha que foi você? Você acha que você conseguiu? Esse negócio aí no seu casamento, na sua vida financeira, foi você? Meu irmão, sempre foi Ele. Minha irmã, aliás, particularmente eu acho que a gente não vive mais milagres todos os dias exatamente por isso, porque a gente se esquece daquilo que o Senhor fez. A gente se esquece.
Na realidade, se você parar para pensar, nós vivemos bênçãos infinitas do céu todos os dias da nossa vida. As misericórdias do Senhor nos alcançam todas as manhãs e por isso nós abrimos o olho. Nós somos alcançados por livramentos. As provisões, os suprimentos de Deus para as nossas necessidades diárias sempre estão aí. Ele não falta. Todos os dias pessoas vivem algo maravilhoso porque o Senhor concede. Mas eles não sabem nem agradecer. Eles não sabem crer. E estão constantemente esquecendo do que Ele faz. É o barco aqui em nome de Jesus, amém? Quantas pessoas hoje estão frequentando igreja, mas diante do primeiro problema que acontece, já acaba tudo, desestabiliza, já, e agora, ai meu Deus, chama a pastora para orar, pelo amor de Deus. O primeiro problema acabou tudo, desestabilizou. Por quê? Porque esquece a quem serve. Porque esquece o tamanho do seu Deus. Parece que dá uma amnésia, parece que é cometido de um Alzheimer espiritual, assim, sabe? Some a memória do que Jesus faz. Pelo amor de Deus, os dias são maus? Ok, são muito maus. Mas exatamente porque é mau, que nós precisamos nos recordar o tempo todo o que o Senhor já fez por nós. E que nele nós podemos descansar. Porque nele nós temos esperança e teremos um futuro. Você crê nisso? A pergunta que eu faço, Ele já fez algo aí por você? Só não esqueça jamais. Porque aqui está a tua esperança em nome de Jesus, amém? Quantas vezes a gente não fica desesperado por problemas, às vezes pequenos, que surgem. Por quê? Porque nós nos esquecemos que tudo aquilo que nós passamos até aqui, Ele nos sustentou, Ele nos segurou, Ele nos manteve. E tem aquela palavra maravilhosa, até aqui nos ajudou. Repita comigo, até aqui me ajudou o Senhor. Você crê nisso? Entenda isso em nome de Jesus. Eu fico pensando assim, para um pouquinho só, 1 minuto, olha para trás e você vai ver que Deus tem sempre o melhor para você. Deus tem sempre preparado, Ele sabe exatamente o que você precisa, na medida que você precisa, na hora que você precisa. Esse é o Senhor, Ele contigo está, e por isso, descanse e navega, porque Ele vai te ajudar, em nome de Jesus, amém? E eu já encerro dizendo, teólogos e filósofos têm suas teorias, inúmeras, mas nós temos alguma coisa que vai além das teorias. Nós temos algo que vai além das filosofias e das teologias. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E porque Ele é conosco, nós podemos sim compreender o nosso Senhor. Nós temos esse privilégio que não é dado em nenhuma universidade. As pessoas dizem tanta coisa de Deus. As pessoas escrevem tanta coisa de Deus. As pessoas fazem filmes de Deus. As pessoas contam, ah, meu Deus, aqui não falta por aí a gente falando de Deus. Mas falta essa compreensão. Por quê? Porque ela só vem de um lugar. Ela só vem do Espírito Santo. Ela só vem do Espírito Santo de Deus. E eu e você compreendemos o nosso Deus por revelação espiritual. É daí que vem a nossa compreensão, porque Ele vem no nosso meio e Ele nos dá discernimento. Amém? Você recebe isso? Portanto, leve para a tua casa hoje a compreensão que só tem quem é humilde para aceitar a palavra de Deus. Compreensão vem daqui. Aqui não tem gente estufada, não. Não, aqui tem gente humilde que se rende ao ensino de Jesus e por isso compreende. Sabe por quê? Porque é sensível ao seu falar. Não endurece o coração quando ouve, mas recebe de bom grado. E deixa aquilo que ele deseja fazer e muda de vida, uai. E muda de vida, porque tem todo o foco nele que conosco anda. O nosso foco está nele. E nós não ficamos focados nos problemas. Nós não ficamos, não ouvimos, não. Nós ouvimos e olhamos para ele. O foco da nossa vida está nele. Afinal, nós não nos esquecemos de tudo que ele já fez por nós. Ele é Deus, Ele é maravilhoso, Ele já veio, Ele já me livrou, Ele já fez, então eu vou crer nisso. Então a pergunta é, o que falta entender? Esses homens nesse barco que incomodaram, o que eles não entendiam, o que esse barco nos ensina? Meu irmão, leva para a tua casa hoje. Sabe o que falta entender? Que nós não precisamos de pão, nós não precisamos disso, daquilo, nós não precisamos de nada. Nós precisamos dele conosco. Nós só precisamos dele conosco. E depois que ele vir, partilhar o que ele coloca em nossas mãos. Porque assim e com isso, todo o resto vai ser possível. Você entende isso? Algo fundamental para você nessa manhã. Para compreender o Senhor, compreenda. Se Ele no teu barco está, você não precisa de mais nada, você precisa dEle. E o resto Ele vai providenciar. Aqui está a questão da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Você compreende isso?
Fundamental que você leve essa compreensão para a tua vida, para a tua casa, para os teus enfrentamentos. Porque vai ter um dia que o barco está balançando, e o barco você olha e fala, só tem um pãozinho, e está difícil, e está, mas... Calma aí, comigo tem alguém, comigo está o Senhor. E Ele vai ser comigo em nome de Jesus, Ele vai e nós vamos passar por tudo isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E muito obrigado. Deus abençoe o seu dia, a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.